Esse vídeo está sendo feito em parceria com o site Química em Exercícios. Lá você encontra diversas resoluções de provas, incluindo a FAMERP. Link na descrição. A mistura de 100 ml de uma solução de HCl de concentração 2 × 10 na menos 2 mol por litro com 400 ml de uma solução de hidróxido de sódio de concentração 6,25 × 10 na menos 3 mol por litro gera uma solução de caráter. Bom, então o primeiro ponto aqui nessa questão seria a gente escrever a equação que representa essa reação química, tá? Então, vamos lá, vamos escrevendo essa equação aqui que seria, ó, ácido clorídrico, né, que é o nome desse ácido, mais hidróxido de sódio, que é o nome dessa base, a gente tem a formação de sal e água, né? Então a gente teria, ó, cloreto de sódio mais H2O. Esse C aqui do cloro em maiúsculo, tá, gente? Então o que a gente observa aqui nessa equação que eu acabei de representar? Que existe uma proporção estequiométrica entre o ácido e a base. Então a gente tem que 1 mol do ácido vai reagir com o quê? Com 1 mol da base, tá? Então 1 mol do ácido com 1 mol da base, pensando nessa neutralização aqui, tá, gente? Então essa proporção é importante que a gente entenda, tá? Então escrever a equação e analisar se ela está balanceada ou não, então nesse caso já está balanceada, é importante para que a gente chegue nessa proporção estequiométrica aqui, tá? E aí com base nisso, eu vou primeiro fazer uma análise da quantidade de matéria, entenda isso como quantidade em mols que eu tenho do ácido nesses 100 ml, tá? Então a gente vai fazer isso agora aqui na cor vamos colocar na cor verde aqui, tá? Então, no caso, a análise do ácido aqui. Então, ó, a gente tem 100 ml de uma solução de HCl de concentração, ó. Então, eu tenho, ó, a concentração é 2 × 10 na menos 2 mol de HCl a cada 1 litro, que é 1000 mililitros. Eu tô colocando dessa forma porque aqui o volume está em 100 ml. Então, aqui eu tenho 100 ml dessa solução e aqui eu vou ter um X que, ó, que tá fácil calcular, né? ml com ml a gente corta. 1100 a gente pode simplificar aqui já, ó, proporção de 10 para 1. Então a gente vai ter que X é igual a 2 × 10 na menos 2 mol de HCl dividido por 10, né? Que vai ser igual a 2 × 10 na menos 3 mol de HCl que eu tenho, deixa eu só anotar aqui direitinho, nos 100 mililitros. Tá? Então a gente vai reservar essa informação aqui e eu vou fazer a mesma coisa analisando aqui a base, tá, gente? Então a solução alcalina a gente vai fazer a mesma análise e agora eu vou fazer na coloração em vermelha, tá? Então vamos anotar aqui, ó, análise da base. Vamos lá, tudo em vermelho, tá, gente? Para poder não confundir vocês, ó. Então a gente tem 400 mililitros com essa concentração aqui. Então vamos lá, ó, eu tenho 6,25 × 10 na menos 3 mol da base, que é o hidróxido de sódio, a cada 1 litro. Essa daqui é a concentração, né? E aí, a gente está trabalhando com o quê? Com 400 ml o volume da base, beleza? Então, efetuando o cálculo desse X aqui, e aí, pessoal, eu vou me adiantar aqui, tá, gente? Qual seria a resposta aqui? Então, fazendo essa continha aqui, a gente chegaria a 2,5 × 10 na menos 3 mol de hidróxido de sódio, tá? Então, essa daqui seria justamente a quantidade em mol de hidróxido de sódio que eu tenho nos 400 mililitros. Então vamos lá. Então vamos anotar essa informação aqui, né? Reservar. Agora o que a gente vai fazer? Lembra dessa informação aqui que a gente viu, ó? 1 mol do ácido reage com 1 mol da base. Então eu quero que você entenda o seguinte, ó. Vou colocar aqui em azul novamente, ó. Eu tenho 2 × 10 na menos 3 mol de HCl e eu tenho o quê? 2,5 × 10 na menos 3 mol de hidróxido de sódio da base. Não sei se vocês estão vendo que com base nessas quantidades que eu tenho que esse camarada aqui, ele seria o meu reagente limitante e esse outro camarada aqui seria o meu reagente em excesso. Por quê? Porque como a proporção a gente viu anteriormente, que era de 1 para 1, ou seja, as quantidades que reagem são iguais, o que isso significa? Isso significa que no nosso caso aqui, de ter 2,5 × 10 na menos 3, eu tenho o quê? Eu
tenho um excesso dessa base, onde desse excesso, o que eu tenho? 2,0 vezes 10 na menos 3 vão reagir, tá? E a gente vai ter que a diferença, 0,5 vezes 10 na menos 3 mol, vão sobrar, beleza? E é com base nesse sobrar aqui que eu vou continuar o cálculo. Ah, Marcelão, por que você vai continuar o cálculo com o que vai sobrar? Porque a gente sabe que aqui a gente tem como produto um sal neutro, tá? Então o cloreto de sódio é um sal neutro, e a gente tem que a água é o quê? É um óxido e é uma substância neutra. Então isso daqui não vai interferir no pH os produtos. O que vai interferir no pH vem ser justamente esse excesso de base. Então esse excesso de base que sobrou vai o quê? Vai tornar o meio alcalino, tá? Então vai tornar o meio alcalino. Então com base nessa análise, eu poderia eliminar, a letra A, que diz que o meio vai ficar ácido. Posso eliminar a letra D e posso eliminar a letra E, que diz que ficou neutro. Não pode ser. Só ficaria neutro se todo o ácido e toda a base fossem consumidos, tá? Então aqui a gente está entre a letra B e a letra C. Agora vamos analisar a questão do pH. A gente sabe que pH é igual a menos o logaritmo da concentração de H+. Nesse caso, a gente não tem como calcular o pH. Por quê? Porque o que sobrou é uma base. Então fazer o cálculo do pH agora não faz sentido. O que faz sentido agora é fazer o cálculo do pOH. E o pOH é igual a menos o logaritmo da concentração de quê? De OH-, tá? Então a gente precisa descobrir qual é a concentração em mol por litro, né? Entre colchetes assim significa mol por litro. Então a gente sabe o quê? A gente sabe que a gente tem 0,5, eu vou inclusive mudar de cor aqui para poder não confundir aqui a sua compreensão. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que sobrou 0,5 vezes 10 na menos 3 mol de hidróxido de sódio em qual volume? Então, o volume que a gente tem é 400 ml que eu tinha, né, da base, somado com 100 ml do ácido, tá? Então, o volume final é um somatório dos dois volumes, tá? Que vai dar o quê? 500 ml. Então, aqui, saiu 500 ml. Então, não se esqueça, esses 500 mililitros é resultado do somatório dos dois volumes, tá? E aí, o que eu vou fazer? Como eu quero descobrir a concentração de OH- em mol por litro, então eu acho que eu devo seguir aqui, né? O quê? O cálculo da quantidade de mols da base por litro, né? Então, a gente teria que aqui o X, tá fácil de calcular, né? A proporção de 1 para 2. Então, o X é igual a 2 vezes 0,5, que vai dar o quê? Vai dar 1 vezes 10 na menos 3 mol de NaOH a cada litro, né? Então, isso daqui é por litro, beleza? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente quer a concentração de OH- e não da base, né? Então, a gente precisa lembrar o seguinte, que o hidróxido de sódio é uma base forte. Então, eu vou considerar ela o quê? 100% dissociada. E a equação de dissociação do hidróxido de sódio seria hidróxido de sódio vai produzir Na+ e OH-. Então, aqui a gente tem uma proporção estequiométrica de 1 mol da base produz 1 mol de OH-. Então, se eu tenho 1 vezes 10 na menos 3 mol por litro da base, ela se dissociando, eu vou ter 1 vezes 10 na menos 3 mol por litro de OH-. E agora sim, agora eu posso fazer lá o uso daquela fórmula que é POH é igual a menos o logaritmo da concentração de OH-. Nesse caso, a gente teria que POH é igual a menos, qual é o logaritmo de OH-? Então aqui o log de 1 vezes 10 na menos 3 vai dar o quê? Vai dar menos 3. Logo, o POH é igual a 3. E aí, galera, como a questão não deu o valor do KW nem nada, então a gente entende aqui, nessa situação, né, que vai ser o ponto para poder finalizar a questão, a gente entende aqui nesse caso que pH mais POH é igual a 14, tá? Então, como a questão não deu as condições, detalhes da condição, a gente entende isso. Logo, a gente teria que POH, aliás, POH não, a gente teria aqui o pH isolando o pH, porque aí que a gente vai chegar na resposta final, a gente vai chegar aqui pH é igual a 14 menos o POH. Como o POH é igual a 3, a gente tem que pH é igual a 14 menos 3, que vai ser igual a 11. Então, vamos ver se tem alternativa para marcar, Logo, o pH é igual a 11, o meio básico, e a letra C seria a alternativa correta para essa questão.